Débora, olha essa história. Eu não tinha ouvido, eu não sabia. Mas a Joana Treptow, conhece a Joana Treptow? Conheço. Joana Treptow, nossa colega, jornalista do Grupo Bandeirantes, jornalista das mais competentes e apresentadora do Jornal da Band, minha colega de bancada. É difícil falar colega de bancada porque tem um rodízio, né? Então, às vezes está de pé, às vezes está na bancada, mas bancada com uma ideia de uma bancada de apresentadores do Jornal da Band, está lá, a Joana Treptow. Ela me mandou hoje de manhã uma história que eu achei sensacional e que eu acho que faz a gente pensar sobre limite. Pô, não é possível essa história. 32 turistas, 32 pessoas resgatadas pelo Corpo de Bombeiro no Pico dos Marins, no dia 5 de janeiro, anteontem. Um passeio organizado por um coach resolveu escalar o Pico dos Marins, em Piquete, no interior de São Paulo. 32 pessoas subiram e começou uma chuva, que é comum nessa época do ano. Um vendaval destruiu barraca. Eles ficaram expostos na madrugada. Aí, o que entra em ação? O coach, o CEO, o diretor financeiro, o diretor jurídico da empresa, o gerente da companhia? Não, eles vão encher o saco de quem? Do Corpo de Bombeiros, óbvio. Aí vai lá o Corpo de Bombeiros retirar as pessoas de lá, porque resolveram todos aderir a essa ideia maluca, sabe, de momento de superação, vamos escalar um pico, e ao chegar lá, os nossos limites, enfim, um besterol dos diabos que podia ter virado uma tragédia. Podia ter virado uma tragédia. Vai que não funciona o sinal, vai que não consegue acionar o Corpo de Bombeiros. Sei lá o que podia ter acontecido. Então, é uma história maluca. Olha, é legal que você crie dinâmicas empresariais, é legal que as empresas estimulem os funcionários a trocar experiências, né? A desenvolver as suas potencialidades e tal, mas tudo tem limite. Então vamos colocar ordem nessa confusão, vamos voltar a abraçar a árvore, né? Vamos para a fazenda tirar leite de vaca, fazer uma coisa mais civilizada. Agora, o Corpo de Bombeiros, tendo que salvar a vida de pessoas, aliás, todos os elogios ao Corpo de Bombeiros, sempre que eles aparecem, infelizmente, eles aparecem num momento de muita dor, mas eles têm que trabalhar com aquilo que é inesperado. Agora, é esperado que dê confusão você aceitar essa ideia maluca de subir numa época de chuva, num pico, atrás de um doido que resolve estimular as pessoas. O tal do coach, chama-se Pablo Marçal, tem 2 milhões de seguidores no Instagram e fica com essas ideias, enfim. Só para registrar essa história que eu não tinha visto, mas que é muito maluco. E como a gente trabalha em empresa, com empresas, para empresas, principalmente uma parte importante dos nossos ouvintes faz isso, naturalmente. Vamos questionar, né, quando vierem com ideias muito malucas. Mas o que eu queria conversar hoje é falar um pouquinho sobre a temporada de platitudes políticas. Vamos lá. Débora, eu anotei aqui algumas coisas. Se eu te disser assim, olha, a gente tem que ser feliz, mas sem ultrapassar certos limites dos quais depois a gente pode se arrepender. Você vai dizer, nossa, que frase profunda, né? Ou então, essa outra aqui que eu escrevi, ó. A gente tem que fazer aquilo que gosta, mas tomando cuidado para evitar os exageros. A gente tem que cuidar da forma física, mas sem cair no excesso que traga consequências negativas. A gente tem que ser otimista, mas sem tirar o pé da realidade. A gente tem que ser realista, mas sem perder aquela vontade de transformar o nosso destino. Sabe? São frases que parecem resultado de uma reflexão extraordinária. Posso te contratar como coach? Já que você Mas não é coisa de cor, total. Deixa o contato para palestra depois. Mas é muito absurdo. Então, e quando chega na política, é um festival disso. Então, assim, nós precisamos de um Estado que não seja mínimo,
nem seja máximo, mas seja o estado necessário. Mas a gente está ouvindo isso direto e vai ouvir. Ó, temos que fazer o que deve ser feito, mas com responsabilidade. São frases muito malucas, porque são frases que querem dizer o seguinte, afirmações que, lidas ao contrário, são tão absurdas, que ficam parecendo que elas são muito inteligentes, mas porque elas são, na verdade, elas são muito idiotas. É óbvio que o oposto é absurdo. Vamos fazer o que não deve ser feito e com muita irresponsabilidade. Não tem cabimento, né? Eu não estou nem aí se o estado mínimo ou se o estado é máximo. Eu quero me locupletar. Ninguém vai falar um negócio desse. Só que, dizendo assim, como eu disse, fica parecendo que são coisas em tese, né? Mas eu vou pegar um exemplo, para não citar nenhum candidato em particular. Vou pegar o artigo do Guido Mantega, que ele escreveu na Folha de São Paulo, e ele falou assim, eu cheguei a comentar aqui, nós precisamos desenhar um programa de investimento de longo prazo que dê sustentação ao crescimento e gere produtividade. Olha só, se não está nessa escola que eu falei. Temos que ter uma política monetária que mantenha a inflação sob controle, sem exagerar na dose dos juros, para preservar o crescimento. Olha que maravilha! Vê se tem cabimento. É o mesmo, são os políticos que vão dizer para a gente assim, olha, nós precisamos ter capacidade de liderar sabendo conviver com as críticas. Eu sou uma pessoa de posições firmes, mais flexível para ouvir todos os lados. Então, o que essas frases escondem? E por que essas frases são ditas dessa forma e não desafiadas? Pelo simples fato de que os políticos, de uma forma geral, para não dizer 100% deles, mas de uma forma muito geral, eles não sabem o que eles têm que fazer. Veja, eles sabem o que eles querem, mas eles não sabem o que eles têm que fazer de fato. Eu digo assim, a Débora Alfano, ela entra no estúdio da Band News FM e ela não fala assim, vamos fazer um programa no Band News no meio do dia, mas um programa que seja muito agradável. Não, ela entra no estúdio. Aliás, ela entra no estúdio. Ela se informa sobre o que está acontecendo. Então ela lê os jornais, ela lê os sites, ela vê alguns blogs, confere coisas na rede social. Ok, se prepara. Então a hora que ela senta nesse cockpit aí do Band News FM, quem tiver agora nas redes sociais vai poder vê-la sentada nesse posto de comando. Não é que ela sentou aí e diz agora vamos ver o que dá, né? E sai dizendo frases desse tipo, temos que fazer um programa, mas um programa inteligente. Não. Aí ela aperta um botão e liga uma máquina qualquer ali que faz funcionar o microfone. Ela aperta outro botão e chama a reportagem de um repórter que vai falar com ela. Vai falar com você. Aí ela chama uma vinheta. Aí ela conecta os comerciais. Então, quando você pergunta o que ela faz, ela pode resumir numa frase de efeito dessas, como as que eu disse, mas ela descreve, ela pode escrever passo a passo o que é o trabalho dela. Então, quando um candidato diz, precisamos fazer um investimento em infraestrutura, de forma a produzir um Brasil mais integrado, a versão Débora Alfano disso, que é isso que eu descrevi, seria assim, precisamos construir 32 mil quilômetros de rodovia, duplicar 7 estradas, investir tanto na região norte, e isso não existe, eles não sabem, eles não têm a menor ideia, não tem o Brasil mapeado. Então, as frases de efeito, elas escondem a ausência de projetos concretos, que é a ausência de um projeto real. Por trás de cada palavra dessa, cada frase dessa que eu citei, atrás está escondida uma desinformação, uma grande dúvida. Eles não sabem o que é para fazer. E aí eles preenchem com adereços. Por exemplo, uma política estratégica. Aí usa a palavra estratégica, por exemplo, que eles salpicam sobre as frases, entre as palavras, como quem coloca orégano, queijo ralado no macarrão, salsinha. Ele sai jogando para decorar. Então, vamos fazer um plano estratégico.
Ué, mas existe o plano não estratégico? Vamos fazer um plano não estratégico? Se todo plano é estratégico, por que dizer plano estratégico? São manias. Todas as profissões têm sua mania. Todas as profissões têm sua mania. Mas na política isso é mais grave. Eu vou citar uma mania de jornalista, Débora. Não sei se você concorda. Tem uma blitz e prendem o caminhoneiro com droga. E diz assim, a prisão, ele foi preso em flagrante. Como só existem duas formas de você prender alguém? Um na hora em que você constata o crime. E o outro depois que você investiga e aí depois você vai lá mandar e prender. Todas as prisões feitas numa blitz desse tipo são em flagrante. Certo? Todas, 100%. Então basta dizer, ele foi preso. Mas a gente fala, foi preso em flagrante. É um hábito nosso. A gente faz essas coisas. E vai ter aquilo que o médico faz, aquelas falas de médico que eles conversando com a sociedade não precisam usar, porque senão a gente não entende. E por aí vai. Só que o político, ele precisa do nosso voto e ele promete transformar a nossa vida e ele esconde os projetos que ele não tem através dessas frases que não dizem nada e que parecem extremamente profundas. Então tem a ver com a história aparentemente desconexa que eu contei aqui, que a Joana me relatou sobre esse coach amalucado, mas é um camarada que levou 32 pessoas para um pico e ficaram todos na chuva. E aí vieram os socorristas, vieram os bombeiros. Socorristas não, vieram os bombeiros salvar. Mas a gente pode ter um país em que um líder propõe um desafio deste, de levar a gente para um pico e perder a nossa barraca e ficar lá e ter que precisar depois chamar o corpo de bombeiros? Nós estamos acostumados com isso, mas isso não é bom. O bom é que um líder propõe algo razoável para que a gente possa chegar em algum lugar. E esse algum lugar, a gente tem que cobrar deles. Qual é o lugar que o senhor quer me levar? Eu vou levar o senhor para daqui 32 quilômetros, não é? Vou levá-lo para um campo florido. E as promessas desprovidas de conteúdo, no fundo, se traduzem numa ausência de plano de governo, que todos eles dizem que fizeram, mas se você lê os planos de governo, e você seguramente já leu, Débora, e convido a você, ouvinte querido, ouvinte querida, quando não estiver fazendo nada, dá uma fuçada. Entra na campanha 2018, procura lá, plano de governo de qualquer partido desses aí, qualquer um do presidente Bolsonaro, entendeu? Do Fernando Haddad, estou falando dos candidatos de 2018, do Alckmin. Pega um daqueles candidatos lá, do Cabo Daciolo, o que você quiser. Tem lá um plano de governo. É uma enganação, é uma coisa atrás da outra, tudo enrolação, 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 enrolação. Vai ver. Por isso que, quando a imprensa, entrando no último ano de governo, já começa a fazer aquele levantamento, nunca tem o presidente cumpriu suas promessas. Porque as promessas, elas não têm o pé no chão, então ele nunca cumpriu. Para dirigir, você tem que tirar a carteira de trabalho. Não existe não cumprir essa promessa se você quiser dirigir. Daí, vamos dizer, cumpriu 100% da promessa. Mas eles vêm com um monte de promessa, então cumpriu em parte, não cumpriu. Fica parecendo que eles não trabalham. Não, é que não tem direção, não tem rumo, não tem norte, não tem nada. Depois a gente vê. Porque depois eu vou ver como é que vão ser as alianças que eu vou conseguir montar. Depois eu vou ver o que vai sair desse governo, para onde eu vou. Por isso que o Bolsonaro tomou posse de costas para o Congresso e hoje ele está, não é de frente para o Congresso, ele está beijo de língua no Centrão. Por quê? Ele não queria isso? Ele mentiu? Não, ele tentou, mas não deu. Então não era fruto de uma grande reflexão. E essas frases também, como essas do Guido Mantega, ou essas outras que eu citei, também saem sem muita reflexão. Tudo para dizer, não vamos correr atrás de lunáticos, né? Segui-los e vamos colocar tudo em xeque, assim. Peraí, me conta direitinho, você vai me levar pro alto desse pico para eu ficar lá à noite? Você tá louco, não vou fazer não. Conta direito, quantos passos nós vamos dar, onde é que nós vamos dormir, como é que estão as condições climáticas. Eu quero saber detalhes do seu projeto. Temos que investir em mais dinheiro em infraestrutura? Perfeitamente. De onde o senhor vai tirar o dinheiro? De onde virão os recursos? Porque o orçamento não tem. Não, temos que fazer um manejo
inteligente do orçamento. Não, não, maravilhoso. Então o senhor está propondo que a gente faça uma coisa inteligente. Então a coisa mais inteligente que o eleitor pode fazer é começar a ficar perguntando: o senhor vai tirar dinheiro da onde? Como é que o senhor vai fazer isso? Por que isso ainda não foi feito se é tão fácil assim? Quer dizer, basta entrar uma pessoa como o senhor extremamente inteligente que a gente vai poder mudar, ou senhora. Ou seja, vamos usar a nossa inteligência. Tem a ver com o que a gente conversou aqui ontem, tem a ver com o que a gente tem conversado nos últimos dias, mas é uma outra forma de olhar. Eles nos enganam com frases bonitinhas, mas que são frases que não dizem nada, né? Como disse a Débora, vou te contratar para dar um coach. Fica parecendo que é possível, mas não. Vamos cobrar mesmo que eles digam coisa com coisa e concreta, daquelas que a gente consegue mapear, sentir, para ver se é viável ou não.